Então, a fala para a professora Priscila Maziero, que vai falar para a gente, que é da New York University, né, da Stern School, que vai falar hoje para a gente sobre os Estados Unidos no cenário internacional contemporâneo. Então, o Zé Renato, ele abriu com algumas nuances do que está acontecendo no território chinês, e a Priscila vai partilhar com a gente como que essa situação se apresenta do ponto de vista, né, do poder instituído hoje em dia, né, do poder hegemônico hoje em dia dos Estados Unidos, seja que ele está duelando para permanecer ou em transição, seja qual for o cenário, é uma economia robusta que tem toda a sua relevância. A Priscila vai trazer essas ideias para a gente. Bem-vinda, Priscila, e passo então a palavra. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar participando desse evento. Primeiro, eu quero deixar bem claro que acho que de todo mundo que vai estar falando aqui hoje, eu sou provavelmente a única que eu não tenho um background em relações internacionais. Eu sou economista de formação, do começo ao fim, e isso vai refletir um pouco em alguns pontos que eu vou falar, mas eu vou tentar combinar isso um pouco no contexto internacional. O que eu quero fazer aqui é, primeiro, um panorama muito breve da situação doméstica dos Estados Unidos durante a pandemia, para determinar como essa situação doméstica foi chave para as ações que têm sido tomadas no governo atual, no governo do presidente Biden, no cenário internacional. Então, só para a gente se contextualizar, eu vou tentar passar bem rápido por isso. Nos Estados Unidos, a vacina chegou relativamente antes da maioria dos países, com relativo acesso a toda a população já no começo desse ano. A partir de abril, quem quisesse se vacinar poderia se vacinar, só que tem uma resistência à vacina muito grande. Aqui, só para ilustrar, todo mundo elegível aqui para vacinação é acima de 12 anos, então a gente vê que apenas 64% da população está vacinada nessa faixa etária elegível. Óbvio que varia um pouco com relação aos mais idosos, é a faixa etária que está mais vacinada, porém ainda não atingiu o 100% e não vai atingir. Tem uma resistência muito grande à vacina. E essa resistência é muito divergente geograficamente. Aqui eu estou só mostrando um mapa dos Estados Unidos, então, conforme as cores mais escuras, é uma percentual maior dos estados vacinados, então a gente pode ver que as costas leste e oeste são as que têm mais, especialmente o nordeste aqui, são as regiões que têm mais vacina, a população mais vacinada. Tem diversas regiões, todo o Rust Belt, que a gente chama, né, o cinturão industrial antigo dos Estados Unidos, o sul e as regiões mais conservadoras no meio oeste, tem uma resistência à vacina muito grande. Por que isso? É uma questão muito complicada. Parte dessa população, dessa resistência, vem de uma posição cultural mesmo, muito antiga, muito entranhada na cultura americana, desde a proclamação da Constituição norte-americana, de ter liberdade de escolha. Eu faço o que eu quero e o governo não pode mandar em mim. Mesmo quando as suas ações têm um efeito negativo nos outros, que é o caso da vacina. Óbvio que a polaridade ideológica atual nos Estados Unidos e praticamente no mundo todo contribui para isso, mas não é o único determinante. E também tem uma resistência histórica de alguns grupos da população, como afro-americanos e hispânicos, que foram populações que foram usadas ao longo das décadas como experimentos médicos mesmo. Então, eles têm uma desconfiança médica com relação a essas determinações médicas muito maior que a população média. Então, tem diversos fatores por trás dessa recusa da vacina, é muito complexo e é difícil disso ser superado. A verdade é essa: os Estados Unidos nunca vai atingir 90% de vacinação.
Dado isso, essa situação com relação à vacina, a pandemia impactou economicamente muito grande, muito os Estados Unidos, como todo mundo. Teve uma grande queda no PIB, de emprego, de gastos, de tudo. Foi muito heterogênea com diversos grupos. Não vou focar nisso. A única coisa que eu quero focar teve um impacto muito grande, uma intervenção governamental muito grande a partir de março de 2020, que continua até hoje, com diversas políticas de distribuição, aumento do seguro-desemprego, transferências, etc. E a recuperação foi relativamente rápida. Só para a gente ter uma ideia, foi uma das maiores recessões da história nos Estados Unidos, mas começou-se logo em seguida, no terceiro trimestre de 2020, uma recuperação. Esses números parecem muito grandes, esses percentuais, mas são taxas anualizadas, então divida por 4, basicamente. Mas quando a gente olha para o PIB dos Estados Unidos, aqui em termos reais, já descontando a inflação, a gente vê foi uma queda gigante aqui, porém, estamos praticamente voltando aos níveis pré-pandemia. Se a gente traçar uma linha aqui, a expectativa é que a gente comece a voltar lá. Isso é PIB, emprego tem se recuperado de uma maneira muito heterogênea, os empregos para as pessoas mais qualificadas, que recebem mais de $60 mil por ano, estão a níveis mais altos do que no início da pandemia. No entanto, as classes mais baixas ainda estão sofrendo com relação a isso. Aqui o zero seria, né, pré-pandemia, fevereiro de 2021, a gente vê uma queda muito maior nesse grupo da população e não se recuperou, ainda não passamos do zero, que seria aqui. Né? A gente vê que para quem tem uma remuneração mais elevada, a recuperação já aconteceu há diversos meses, mas não para toda a população. Então, é heterogêneo, mas tem tido uma recuperação econômica. Por outro lado, o que tem alimentado isso? Aumento dos gastos de consumidores. A pandemia teve uma redução drástica de gastos, mais de 30%. Então, pensa, isso é consumo, quanto que a gente compra, etc. Aqui teve uma redução de mais de 30% dos gastos, foi se recuperando. Agora a gente, desde o começo de 2021, já estamos acima dos níveis pré-pandemia para todos os grupos da população. Como o pessoal de baixa renda consegue aumentar tantos os gastos assim, a importância das políticas públicas tem contribuído para isso. Então, tem sido muito custoso em termos custou literalmente diversos trilhões de dólares toda essa ajuda dos governos, tanto federal quanto de diferentes estados, mas conseguiu-se uma recuperação relativamente rápida. Porém, a recuperação de emprego, como a gente viu, ainda está mais lenta e parte disso pode ser não só temporário da pandemia, mas culminando com mudanças tecnológicas que a gente tem visto. Diversos desses empregos podem ser automatizados. Então, toda essa mudança tem levado firmas a se reestruturarem nesse sentido. Isso é basicamente o que eu quero falar do panorama doméstico dos Estados Unidos. Tem se vacinado, tem se recuperado, a gente tem economicamente, todos vocês, acredito, têm acompanhado que, apesar dessa recuperação, a variante Delta afetou muito os Estados Unidos. E isso é essencial para entender a posição dos Estados Unidos no contexto mundial. Primeiro, essa posição, como todo mundo tem falado aqui, com relação a outros países, os Estados Unidos têm perdido, né, ao longo das últimas décadas, não só agora, papel, né, de liderança mundial, com o crescimento de países como China, Índia, etc. E o começo da pandemia, 2020, contribuiu muito para isso, principalmente durante o governo Trump. E os Estados Unidos, assim como diversos outros países, especialmente, né, do
líderes mundiais, entre aspas, ocidentais, como os Estados Unidos, eles tiveram a posição de olhar para dentro, vamos arrumar as coisas dentro, depois, talvez, se sobrar tempo, a gente pensa no resto do mundo. Foi muito clara essa posição aqui nos Estados Unidos. No entanto, a presença da Delta fez mudar isso. Perceber duas coisas. A gente está bem domesticamente, no entanto, essa posição, esse progresso é muito frágil. A gente está exposto ao que pode acontecer em outros países. Então, realçou muito a fragilidade doméstica e a importância de esforços globais. Nesse contexto, o governo Biden tem focado muito mais numa posição de tentar retomar, entre aspas, a liderança, o papel de liderança dos Estados Unidos. Um exemplo claro disso foi assim que ele assumiu em janeiro, já criou, né, um time de resposta à Covid muito mais amplo, inclusive pensando em políticas externas, e recentemente, em julho, lançou esse documento de resposta global dos Estados Unidos à Covid. Então, nesse documento, ele está enfatizando o papel dos Estados Unidos em acelerar a entrega de vacinas, em ajudar a reduzir a mortalidade de Covid ao redor do mundo, tentando melhorar outros sistemas de saúde, estimular a recuperação econômica de países em desenvolvimento, e fortalecer o sistema internacional de saúde. Não, além de estar falando isso, tem tomado algumas atitudes concretas nessa direção, tem doado, dos países desenvolvidos, é o país que mais doou vacinas, doou mais de 100 milhões de doses, anunciou semana passada a compra de mais de 500 milhões de doses, para doar 100% dessas 500 milhões de doses para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, tem alguma mudança, entre aspas, de política, tentando focar na política externa um pouco, entendendo que a posição doméstica é muito frágil e a gente só consegue melhorar essa posição doméstica quando tiver um esforço maior, mais globalizado, para acompanhar, para reduzir os impactos da pandemia. Por mais bonito que isso soe, ainda faltam ter um time de liderança específico com relação à política externa na Casa Branca, unificar mais os esforços diplomáticos mundiais, parcerias industriais para tentar acelerar a produção e distribuição de vacina a nível global, financiamento de longo prazo e ajudas emergenciais. Há muita expectativa interna aqui com relação a mais medidas que vão ser anunciadas. Acho que o Biden fala quarta-feira na conferência do G20 da ONU, aqui em Nova York. Então, dado que ele falou na cúpula de verão do G7, tem muita expectativa dele se posicionar, tentando liderar, fazer um esforço maior em liderar essa retomada global mesmo, para tentar conter a pandemia. Então, nesse sentido, tem a necessidade que ficou muito clara aqui, é que tem uma convergência que a gente precisa agir globalmente e ter reformas, isso pensando um pouco no comentário que o Gabriel falou, que em algum momento hoje, que parte dessa discussão é tentar pensar em políticas de medidas que possam ser sugeridas, nesse sentido. Então, pensar, está muito clara a necessidade de ter reformas além da mitigação da crise atual. Essa crise de Covid simplesmente escancarou a necessidade da gente ter, a gente como mundo, mas para os Estados Unidos, inclusive assumindo um papel de liderança, essa visão daqui, de
a gente liderar esse movimento de preparação e financiamento para crises futuras, ter mais dados e transparência, além de pesquisa e desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de novas vacinas, produção e distribuição. Os recursos ainda são escassos, ao redor do mundo todo a gente vê em diversos países o nacionalismo ainda muito predominante, o que ajuda a frear muito esse desenvolvimento de um esforço global mais forte. Há grandes divisões com relação aos líderes tradicionais ocidentais, Estados Unidos e Europa, e os líderes dos BRICS, dos países emergentes, uma controvérsia e contribuindo nesse sentido a controvérsia grande sobre a origem do vírus, da Covid, contribuiu ainda mais para deteriorar a relação China-Estados Unidos, que já vem abalada há bastante tempo, né? Como todo mundo sabe, a penetração chinesa na economia americana em termos de importação aqui foi muito grande desde que a China entrou na Organização Mundial de Comércio, teve um impacto muito grande em diversas regiões dos Estados Unidos, fechamento de diversas indústrias em vários setores, como setor têxtil, brinquedos, etc., vários setores de manufatura. E acho que eu não preciso contar para ninguém que começou uma guerra comercial Estados Unidos-China durante o governo Trump, teve diversas tarifas que foram colocadas, o governo dos Estados Unidos impôs diversas tarifas para vários produtos chineses e, finalmente, em 2019, eles entraram num acordo e parte desse acordo era a China aumentar a compra, a importação de produtos produzidos nos Estados Unidos. Em 2020, a China não cumpriu a sua parte do acordo, importou apenas menos de 60% do que havia prometido. Em 2021, a expectativa é que não se cumpra mais uma vez isso. Só para se ter uma ideia, esse acordo previa que a China teria que importar dos Estados Unidos um pouco menos de 200, acho que 170 e poucos bilhões de dólares ao longo desse ano, de 2021, com os dados dos 7 primeiros meses de 2021, né, até julho, a China cumpriu apenas 33% dessa cota. Então, falta 5 meses para cumprir 2/3 da cota. A expectativa é que, de fato, não seja cumprida e toda essa controvérsia sobre como originou o Covid, foi vazamento, foi em laboratório ou surgiu naturalmente, né, de animais para seres humanos, os Estados Unidos têm pressionado a Organização Mundial de Saúde para ter uma investigação independente com relação a isso. Isso só contribuiu para deteriorar a relação com a China. Atualmente, com relação ao cenário global no impacto da pandemia, os Estados Unidos têm focado na distribuição global, tem um foco mais imediato na distribuição global de vacina, que além da iniciativa da COVAX, não tem muito movimento conjunto, né, de diversos países nessa direção. Então, esse tem sido o foco de curto prazo, digamos, dos Estados Unidos. No entanto, eles têm levantado objetivos de médio e longo prazo, como eu mencionei antes, fortalecer o sistema internacional de saúde e evitar, mitigar, preparar o mundo como um todo para crises futuras, porque isso que aconteceu agora pode vir a acontecer de novo, né? Então, eu não quero me estender muito, o que eu quero focar, assim, a posição dos Estados Unidos no cenário internacional tem sido muito determinada pela sua posição doméstica. Só quando se fortaleceu domesticamente e com a mudança de governo, né, em janeiro desse ano, do Trump para o Biden, que teve um foco mais a questões internacionais no combate da pandemia. O Biden, inclusive, nesse sentido, levantou há alguns meses a possibilidade de quebra de patentes das vacinas.
isso foi acho que em maio, por aí, desse ano, ele levantou essa questão. Sinceramente, assim, eu acredito que isso não vai acontecer. Primeiro que a patente não é do governo americano, a patente é de cada uma das indústrias que desenvolveu a vacina. A Pfizer tem a patente da sua vacina, a Moderna, a Pfizer-BioNTech, a Moderna da sua. Então, para o governo quebrar essa patente, ele estaria indo contra um dos pilares centrais da economia de mercado americana, que é respeito às instituições e às leis. Então, a quebra, o que tem se mostrado mais viável é a transferência parcial dessa tecnologia para alguns países. Tem acordos, inclusive, com o Brasil para começar a produzir vacina da Pfizer o ano que vem. Então, desenvolvimento para a América Latina. Então, desenvolvimento de laboratórios em outras regiões do mundo, com a transferência parcial da tecnologia, apenas permite que esse laboratório utilize a tecnologia para produzir. Mas isso é bem diferente de quebrar a patente. Quebrar a patente significa que qualquer um pode usar a mesma tecnologia. Só quem pode fazer isso é o proprietário da patente. Então, seria um passo, digamos, muito grande para o governo tentar quebrar esse tipo de patente. O que o governo tem feito é intermediar esse tipo de acordo de transferência parcial de tecnologia. E porque um dos receios, além do lobby gigantesco da indústria farmacêutica, a gente não pode negar isso, é uma indústria poderosíssima economicamente, o governo tem o receio que, porque a gente tem patente, para estimular a inovação. A questão é, se a gente quebra essa patente, quem garante que no dia que a gente tiver uma outra crise de saúde pública mundial, as empresas vão estar dispostas a investir e desenvolver uma vacina tão rápido quanto aconteceu essa da Covid? Então, é essa a razão que a gente, econômica, entre aspas, que a gente, que diversos países, inclusive a Organização Mundial de Comércio, defendem patente para estimular a inovação e proteger os direitos de quem investiu nessa inovação. Porque a inovação é arriscada. No final, essas empresas que têm as vacinas hoje bem-sucedidas contra a Covid estão ganhando muito dinheiro, mas tiveram empresas também que investiram e perderam muito dinheiro, que não deram certo. A inovação científica é arriscado. Então, tem esse trade-off de quebrar a patente e a gente não ter o investimento necessário no futuro quando precisar de inovações científicas. Então, essa questão da patente é uma questão muito delicada. Eu acho que não vai ter quebra de patente, nada mais do que essas transferências parciais de tecnologia. Seria um passo muito grande para o governo Biden quebrar essa patente, esse tipo de patente. E teria que ter o apoio da Organização Mundial de Comércio para fazer isso. Então, eu acho uma questão muito difícil. Com relação à política norte-americana, como eu já disse, ficou muito clara a necessidade de coordenação global, tanto para solucionar a crise atual e prevenir crises futuras. Um ponto importante com relação a isso é fortalecer organismos multilaterais, como a Organização Mundial de Saúde, para ter, desde o começo, desde sempre, um sistema global, por exemplo, de distribuição de vacinas, de prevenção a pandemias futuras, etc. Então, fortalecer esses organismos multilaterais. E outra coisa importante seria os Estados Unidos também se posicionar com relação não só a questões de saúde, mas como a gente está vendo agora, esse tipo de crise de saúde tem impactos econômicos negativos muito grandes. Então, por exemplo, um ponto importante dos Estados Unidos é apoiar a alocação de fundos de organismos multilaterais, como o FMI, que tem o Special Drawing Rights, que é um fundo de reserva internacional,
e permitir a alocação discricionária desses recursos para países membros em necessidade, por exemplo, para os BRICS ao longo desse último ano. Então, fortalecer esse tipo de esse é só um exemplo do tipo de ajuda multilateral que a gente pode pensar. Então, saindo um pouco de Covid, em que mais os Estados Unidos têm se posicionado agora? O governo Biden claramente tem focado em retomar a posição de líder global, isso é muito claro, nesse menos de um ano de governo. Um dos pilares disso, tanto em termos de política interna e externa, é na linha do que o José Renato estava falando, focar em sustentabilidade ambiental, que foi, né, uma das grandes críticas das ações dos Estados Unidos nos últimos anos, não como um dos líderes mundiais não priorizar a sustentabilidade ambiental. O Biden defendeu a adoção de medidas bastante, como diria, agressivas com relação à redução de poluentes, de carbono, etc. Então, focar bastante nisso, e parte do grande projeto de infraestrutura que está sendo votado agora foca nisso, tanto internamente, mas também externamente, na política externa. Então, a gente está vendo isso, como isso vai começar a permear as relações, os acordos comerciais no futuro próximo nos Estados Unidos. Para vender para os Estados Unidos, você vai ter que satisfazer isso, com relação à sustentabilidade ambiental, redução de emissão, etc. E outro ponto que eu queria enfatizar, que os Estados Unidos têm se posicionado muito forte atualmente, é ser um dos líderes na adoção da taxação global mínima a empresas. Como todo mundo sabe, tem diversos paraísos fiscais ao redor do mundo. As Ilhas Caimã são um exemplo clássico, a Irlanda e outros países, e muitas empresas saem dos seus países de origem, criam sedes nesses países para não pagar impostos. Os Estados Unidos têm liderado o movimento com o apoio de alguns outros países desenvolvidos, mas o objetivo dos Estados Unidos nisso é atingir basicamente o mundo todo mundo sentar e concordar: ninguém vai taxar menos que 15% lucro de empresa. Então, a Alemanha, por exemplo, a Merkel, que provavelmente não continuará sendo líder da Alemanha por muito tempo, mas já demonstrou apoio a isso. Tem já foi um ponto enfatizado bastante na cúpula de verão do G7, e acredito que vai ser um foco da política externa, pelo menos nesse âmbito econômico dos Estados Unidos. É óbvio que os Estados Unidos têm um interesse muito grande em fazer isso. Por quê? Porque é um dos países que mais perdeu empresas nos últimos anos, nas últimas décadas. Diversas empresas o governo americano perdeu muita receita por causa da existência de paraísos fiscais. Então, a motivação para isso eu quero que as empresas que foram criadas aqui continuem aqui. Não é tão grandioso como nada além disso. Eu quero manter os recursos aqui, evitar a fuga das empresas. Então, eu acho que serão a política de sustentabilidade ambiental, de taxação de empresas, são dois pilares que são muito fortes do governo Biden e que vão determinar a política externa americana, pelo menos no curto prazo. E então, só para finalizar, eu acho que os Estados Unidos, não só como um dos líderes do status quo mundial, durante essa pandemia ficou muito claro a posição de colocar a política externa em segundo plano. Primeiro vamos focar na política interna. E não foi só os Estados Unidos que fez isso, e ficou evidente que essa solução não é permanente.
faz a situação doméstica ficar muito frágil. E então esse tipo de discussão que eu queria levantar. Que tipo de mudanças são necessárias para evitarmos esse tipo de fragilidade no futuro? Não só nessa crise, mas para mitigação de crises futuras também. Vou parando por aqui, então. Muito obrigada.